Mano, esse anime é incrivelmente bom. Cara, faz tempo que eu não vejo um romance de ficção científica tão bom assim. Esse anime se passa na cidade murada de Colo, um local distópico onde o passado, presente e futuro convergem entre as emoções escondidas e as vidas extraordinárias dos homens e mulheres que trabalham naquele lugar. Uma história de romance começa para Reiko Kujirai, um romance que parece tão familiar quanto a própria Colon. O anime começa com a linda garota acordando para mais um dia de trabalho. Como de costume, ela acorda, lava o rosto e prepara seu café da manhã. Uma fatia de melancia bem docinha. Essa é uma pequena cidade murada. Todo mundo se conhece. As pessoas são simpáticas e bem civilizadas. E os boatos facilmente se espalham. Parece que uma empresa está sendo responsável por construir aquele objeto estranho no céu da cidade. Uma terra artificial. O nome dado foi Generic Terra. Kujirai é nossa protagonista. Ela trabalha em uma imobiliária. Hoje ela acabou chegando tarde, coisa que normalmente não acontece. O chefe manda que ela bata logo o ponto, antes que acabe se atrasando, semelhante a algumas pessoas. Mas antes dela bater, essa pessoa acabou roubando a frente e fazendo ela se atrasar. Tempo depois, ele entregou a nova listagem de imóveis pro Senhor Kudo. Ele agradece, mas ela tava chateada. A coitada fala que não conseguiu passar o ponto no horário certo e ficou marcada como atrasada. Ela pensa que furar fila é uma infantilidade. Ele fala que já entendeu e vai pagar o almoço pra ela. Isso animou o dia dela. O patrão fala que Colon 2 não é um lugar agradável para se viver. Ainda assim, o número de moradores daquele lugar não diminui nada. No horário de almoço, a Kujirai foi até um lugar novo que recentemente foi inaugurado. Ela havia visto em um panfleto e ficou com vontade de dar uma olhada. Mas o Kudo-san ignorou sua vontade e levou ela para um restaurante de esquina. Com certeza ela não ficou feliz com isso. Ela queria comer naquele outro restaurante. Ele a chama de idiota e pergunta se esse bolinho recheado de caldo dourado não estava perfeito. Ela ia experimentar, mas a lente do seu óculos parece estar desfocada. Ele pergunta se não é porque sua visão havia piorado. Ele também ficou pistola quando vê ela usando um colírio da farmacêutica Rebino. Depois que o filho deles assumiu a empresa, ele não consegue mais confiar nos produtos daquele lugar. Parece que esse novo diretor é um cara muito suspeito. E já que ela tá querendo aliviar seus olhos, é só fazer uma massagem em alguns pontos de pressão. Ele até se oferece pra fazer, mas ela recusa. Com certeza ele vai usar muita força bruta. E afinal ela não quer acabar virando gorila igual a ele. Irritado, ele pergunta se ela não se sente mal quando insulta ele. Mas a briga logo cessou quando a dona do estabelecimento trouxe um prato de espinafre refogado. Enquanto eles almoçavam, Kujirai perguntou sobre o quarto 205, na Torre Sainjong. Já fazem 6 meses e não tem inquilino pra aquele lugar. Ele fala que o motivo é por conta do sol que bate forte naquele lugar e não tem ar-condicionado. Basicamente, aquele lugar é um inferno em forma de quarto. Além do interior da casa tá caindo aos pedaços. Poderia ficar melhor se as paredes fossem pintadas. A Kujirai pergunta se havia sido o Kudo-san o responsável por ter consertado a porta do apartamento na rua. Ele fala que sim, mas tudo nessa cidade é velho. Os proprietários iriam acabar infelizes se o cara da manutenção fosse chamado pra resolver tudo. Mas ele quer que os inquilinos se sintam confortáveis. Depois do almoço, eles ainda tinham tempo livre. E a Kujirai convidou ele pra tomar um chá ou algo do tipo. Pô, mas ele perguntou se ela não deveria ter ido até um oftalmologista. Afinal de contas, é perigoso ficar andando com um óculos de grau incorreto. Mas logo chama ela de boba e sai correndo pelo beco escuro. Bom, ela foi até o oftalmologista. E pasmem, aconteceu um milagre. A visão dela estava perfeita. Ela fez um check-up em cada um dos seus olhos e estava normal. O patrão fala que isso é algo incrível. Além dela ficar muito linda sem os óculos. O Kudo-san fala que prefere ela usando óculos. No final da tarde, eles estavam no terraço do prédio, queimando alguns documentos. Olhando pro céu, o Senhor Kudo fala que é um pecado construir algo assim. A Kujirai pergunta se ele é contra a construção da Torre Generic Terra. Obviamente ele é. Essa gente tá usando dinheiro dos impostos para criar uma falsa terra. Enquanto a Kujirai só consegue pensar em quanto tempo aquele restaurante vai se manter aberto. Ela ao menos gostaria de experimentar o almoço. Mas por algum motivo as lojas fecham muito rápido nesse lugar. Koala é considerado um lugar nostálgico. Postes e luzes piscando. Becos mofados. Vizinhos barulhentos. Kudo pergunta se isso não faz ela sentir algum tipo de nostalgia. Ah, mas esse deve ser o mesmo sentimento de se apaixonar. O mesmo acontece com os moradores. Todo mundo se apaixonou por essa cidade. E por isso que a cidade não deve mudar. E não pode mudar. Eles não precisam de nada novo nesse lugar. Mas a Kujirai não sente essa tal nostalgia. Mas às vezes ela sente isso quando tá com Kudo-san. O vento sopra e ela se dá conta da sua declaração. Ela tenta desfazer o mal-entendido, mas seus olhos acabam se cruzando. Um sentimento profundo estava no ar, mas foi completamente quebrado com Kudo-san falando que ela tava com um pé de galinha no olho. Dia seguinte, a coitada foi trabalhar usando óculos. O Kudo-san percebeu que ela tava sem lentes. Ela mente falando que não havia conseguido se acostumar sem eles, quando na verdade ela só tava tentando esconder seus pés de galinha. Ele fala que é uma batalha perdida, ela já tá com 33 anos nas costas. A Kujirai percebeu seus pulsos sujos. Bom, ele fala que é porque tem o hábito de estar sempre tocando nos número 8. Quando se anda pelos becos da rua de Colon, se vê muitos números nas paredes. E ele simplesmente não consegue não tocá-los. Vocês estão notando as coisas suspeitas que tá rolando nessa cidade. Bom, a noite caiu e eles ainda estavam trabalhando. A Kujirai disse que queria ficar um pouco mais, mas o Kudo-san manda ela adiantar o passo porque eles vão sair pra jantar. Todavia, ela não sabia pra onde esse maluco tava levando
com ela. Afinal, o lugar de sempre ficava em outra direção. Mas ela acabou ficando surpresa com aquele lugar que ela nunca havia visto. Um beco cheio de barraca de comida gostosa, onde eles comeram até não aguentar mais. Mas a noite ainda não havia terminado. A última parada era na casa do chá. O Kudo já era bastante conhecido pelo dono do estabelecimento. O Kirishima abandonou a Yakuza e virou dono de bar. O lugar era bonito, havia até um aquário gigante dentro do estabelecimento. Eles pediram café gelado e, como cortesia da casa, foram dadas algumas fatias de melancia. Surpreendentemente, a fruta favorita da Kujirai. O Kudo-san pergunta se ela não havia dito que não conseguia comer mais nada. Só que ela não tá comendo. Afinal, melancia é basicamente água. O Kudo-san riu e ela acabou sentindo uma certa nostalgia. Ela fala que é gostoso fumar depois de comer uma melancia. E ele fica surpreso porque lembrou de outra pessoa que havia lhe dito essa mesma coisa. Só que a Kujirai nunca havia ouvido alguém falar algo parecido. O Kudo-san diz que gosta de pequenas peculiaridades como essa. Depois eles vão embora. A Kujirai agradece pela melancia docinha. E o Kirishima diz ter ficado feliz em ver a namorada do Senhor Kudo, deixando a coitada sem jeito. Olhando pro céu, uma música melancólica e inquieta começa a tocar de fundo. Confesso que isso me deixou inquieto. O Kudo-san presenteia ela com um peixinho dourado. Mano, dia seguinte tava o calor dos infernos. O verão do Japão é agoniante. A Kujirai tava pintando aquele apartamento que ninguém queria alugar. As notícias falavam pra tomar cuidado com lugares fechados. A Kujirai já tava às 11 e o rosto dela tava vermelho. Que é isso? Essa mulher é uma gata. Horas depois, ela já havia bebido 10 litros de água e terminado 95% do quarto. Mas ainda faltava uma parede. Mas ela acabou perdendo a força do corpo. Antes de cair no chão, ela foi segurada pelo Senhor Kudo numa cena bem caliente. Causalzão da porra. Ele lhe entregou um chá gelado e começou a pintar a parede restante. Cara, Kujirai simplesmente soltou essa predada. Estou apaixonada por esse homem. Dia seguinte, no trabalho, ela viu o Kudo-san dormindo no serviço. Ela tentou acordá-lo imitando o chefe, mas cara, isso simplesmente me pegou desprevenido. O Kudo-san puxou ela pelo rosto e encaixou um beijão de língua. A princípio ela gostou, né, e foi dentro. Mas depois ela tentou se soltar porque já estava sufocada. O Kudo-san acordou e jogou ela para trás. Coitada, ficou sem ar. Ele se levantou e pediu desculpas. Ele achou que fosse outra pessoa. Cara, ela gostou muito desse beijo. Bom, mas depois o clima ficou pesado no trabalho. Dessa vez ela acabou saindo primeiro. Alguns papéis acabaram caindo da mesa. Ela se pergunta do porquê ele é tão bagunceiro. Enquanto arrumava aquela bagunça, ele viu uma foto na gaveta. Ela queria ver que a mulher naquela foto é a mesma que ele estava pensando, puxando pelos cabelos e dando aquele beijo saboroso. Aquela com as mesmas peculiaridades que a Kujirai. Cara, ela ficou surpresa. E depois disso, a expressão dela mudou completamente. Ela parece ter ficado deprimida. Então decidiu tomar um chá naquele mesmo estabelecimento. Mano, a garota na foto era a própria Kujirai. O Kirishima foi o cara que tirou aquela foto pra comemorar o noivado dela com o Senhor Kudo. Mano, mas ela não se lembra disso. Cara, alguma coisa muito estranha está acontecendo nesse lugar. Véi, que anime sensacional, cara. Pra mim o melhor até agora. Mas fala pra mim o que vocês acharam dele. Deixa aí tua opinião nos comentários. Vamos debater sobre isso. E até o próximo vídeo. O episódio 2 começa de onde o anterior havia finalizado. A Kujirai pensativa sobre aquela foto que o Kirishima havia tirado do dia do seu casamento. Enquanto andava, ela recebeu uma ligação da Xiaorei. Ela ligou para fazer uma reclamação. Parece que uma vizinha estava trocando tiro dentro do quarto ou estava numa guerra, porque o barulho que ela estava fazendo não era normal. A Kujirai fala que vai dar uma olhada. Chegando lá, ela se deparou com um barulho escandaloso. Ela tocou a campainha e do nada a porta se abriu. A Kujirai tomou um susto porque de dentro saiu um monte de pelúcia. E do meio da pelúcia saiu um braço de uma loira muito linda. Ela pede desculpas, mas ainda não havia finalizado o pedido. Ela se pergunta se era pra hoje. Pô, mas ela não reconheceu a Kujirai. Depois elas entraram pra tomar um chá de camomila. A mocinha pede desculpa pela bagunça, mas ainda precisa terminar 50 dessas pelúcias. Ela percebeu que a Kujirai estava meio distante. Até ofereceu um analgésico para dor de cabeça. A Kujirai fala que não deveria falar sobre isso com uma pessoa que ela acabou de conhecer, mas ela mostrou a foto. A loura pergunta se é o namorado dela e se por acaso ele deu gaia nela. Pô, mas a Kujirai fala que aquela mulher na foto não era ela, ao mesmo tempo que era ela. Mas eles não têm esse tipo de relação. Na verdade, para começo de conversa, eles nunca tiraram essa foto. Além do fato da Kujirai não ter memórias. Não apenas do dia que eles tiraram essa foto. Ela não se lembra de nada sobre o seu passado, muito menos da sua antiga eu. Ela nunca havia percebido isso. Na verdade, ela nunca havia pensado sobre isso. O Kudo-san também nunca havia dito nada sobre aquilo. A loura fala que então essa mulher na foto não é a Kujirai. Afinal, a própria disse desde o começo que aquela mulher na foto não era ela. Existem outras pessoas que também não têm um passado. A loura é uma delas. Tá vendo esse corpinho de modelo? Dos pés à cabeça é tudo plástica. Abandonou seu passado
e se transformou nessa delícia. Se alguém falar sobre seu passado, ela simplesmente nega. Afinal de contas, é ela quem decide se ela é ou não é aquilo que já foi no passado. Essas tortinhas de ovo foi a primeira coisa que ela comeu depois de fazer suas plásticas. Basicamente, um bolo de aniversário para sua nova eu. Ela fala que se sente feliz em dividir essa tortinha no dia de hoje com a Kujirai. A mesma comeu e achou aquilo delicioso. Enquanto isso, o Kudo-san estava sentindo falta da foto que a Kujirai havia pegado. No passado, ele começou a trabalhar em Colón depois de ser transferido da filial do Japão. Sua colega de trabalho era a Kujirai, com seus 32 anos nas costas. Vale mencionar que a voz dela é completamente diferente da Kujirai atual. Realmente, elas parecem duas pessoas completamente diferentes. Logo, eles ficaram amigos. A Reiko, vou chamar ela assim. A Reiko fala que Kudo Hajime é um ótimo nome. Assim como o número 8 também é um ótimo número nessa cidade, já que a pronúncia dele soa como Fate em português, fique rico. Ela não era apenas bonita e inteligente, também conseguia ganhar dos velhos que ficavam jogando dominó na praça. Pode-se dizer que jogar mahjong bem é um dos truques para ter sucesso nessa cidade. Assim, ela pode lidar com a ansiedade dos moradores. Ela pergunta se o Kudo-san se lembra dos atalhos imprevisíveis, porque sempre que ele for jantar com ela tem que ser nesse mesmo restaurante. Ela até pergunta se ele não sente uma certa justiça vindo desse gonzon, brilhando nesse caldo dourado. Agora quem tá sentindo uma certa nostalgia sou eu. Tempo depois eles estavam tomando suco de melancia no topo da imobiliária. Ela pergunta se tem algum problema, mas ele fala que não. Na verdade, ele pergunta se ela não tem mais algum truque pra se dar bem em Colón. Se apaixonar talvez, e ela tava falando sério. Um poste de luz que pisca, um beco que fede a mofo, o cheiro de suor das pessoas transitando pelas ruas. Por algum motivo essa cidade é nostálgica. Pra ela o sentimento de nostalgia é semelhante ou até igual ao amor. Ou seja, ela está apaixonada por essa cidade. Mas o Kudo-san fala que ouviu falar que estão planejando demolir essa cidade. Mas já faz ano que estão dizendo isso. Ainda assim, o Kudo-san pergunta se não é sofrido se apaixonar por algo que em algum momento será reduzido a pó. Beleza, eu acho que eu já tô entendendo. O Kudo-san pensa que a Kujirai do presente é a mesma Kujirai do passado. Então ele sempre vai com ela naquele mesmo estabelecimento, tentando trazer suas memórias de volta. E provavelmente ela sabia que iria perder suas memórias. E por isso pediu para que sempre que ele viesse comer com ela, fosse naquele mesmo estabelecimento. Beleza, de volta ao presente. A Kujirai estava curtindo a noite com sua amiga, porque agora elas estavam bem próximas, se vendo quase todos os dias. Hoje elas vão comer frango com limão de Hong Kong. Só de imaginar já ficou a boca cheia d'água. A Kujirai achou aquilo delicioso. Hoje ela parecia estar bem melhor, mas ainda deseja descobrir a verdade sobre aquela foto. A Lola propõe que ela pergunte diretamente ao Kudo-san. Afinal, não tem por que ela não perguntar. Pô, mas acho que ela tá com vergonha. E também ele nunca disse nada sobre isso. Provavelmente porque ele não queira falar sobre esse assunto. Ela diz entender e propõe uma teoria. Vamos chamar essa mulher de Kujirai B, pensando em algo racionalmente simples. Eles estavam noivos e a Kujirai B perdeu as memórias. Ou seja, a Kujirai que conhecemos e a Kujirai B são as mesmas pessoas. E talvez o Kudo-san apenas esteja esperando a Kujirai recuperar suas memórias. Faz sentido, e isso explica do porquê ele não fala a verdade. Afinal, se ele jogar tudo pra fora, pode acabar dando um choque na Kujirai. Então é melhor esperar. Pô, sendo assim, a Kujirai se pergunta quem o eu de agora é pro Kudo-san. No trabalho, ele tava morrendo de fome e chama a Kujirai pra comer depois de finalizar o serviço. Ela fala que pode ser e conhecer o lugar que vende frango com limão muito gostoso, mas ele quer ir no lugar de sempre. Daí ela fala que já havia dito que sente uma certa nostalgia quando está perto dele. E pergunta se ele sente a mesma nostalgia quando está perto dela. Por um segundo, o clima ficou pesado. O silêncio tomou conta do lugar, mas a resposta dele foi sim. Se virando, a Kujirai pede para que ele olhasse em seus olhos. O Kudo-san levou sua mão até o rosto da Kujirai. Ele fala que ela não tem furos na orelha, e também suas rugas são mais aparentes. A coitada ficou chateada e falou que não ia sair para comer mais não. Ele nem pediu desculpas e simplesmente foi embora. A Kujirai aproveitou para devolver a foto. Dito isso, vocês lembram do cara suspeito que herdou o Centro de Medicina Geral, né? Que inaugurou recentemente na Torre Central de Colón. E para celebrar sua participação como conselheiro do projeto Generic Terra, ele tá dando um check-up gratuito de saúde. A Kujirai tava por lá junto com a loura, que tava doida para se encontrar com o Dr. Ribinuma. A Xiao Rei também apareceu e ela conheceu a vizinha barulhenta que não deixa ela dormir pela noite. Dito isso, elas fizeram o check-up. Visão, altura e exame de sangue. Quando estavam indo fazer o último exame, o exame de bário, uma moça estava oferecendo consultas de cirurgia cosmética gratuitamente. Uma delas é envelhecimento. Isso chamou a atenção da Kujirai, que logo marcou sua consulta. Ela quer acabar com os pezinhos de galinha. Enquanto isso, o Kudo-san havia recebido a notícia de que seu amigo Kirishima havia se demitido do emprego. Ninguém sabe por que ele simplesmente se demitiu. Minutos depois de ter saído do estabelecimento, a Kujirai junto com sua amiga apareceu procurando Kirishima. Mas ele não estava lá. Elas queriam perguntar sobre a foto e ver se descobria algo. Enquanto elas andavam pela rua, a Kujirai notou um vendedor ambulante. Ela lembrou que a Kujirai B usava brinco e que o Kudo-san havia mencionado isso. A loira até pergunta se ela estava pensando em comprar um brinco para ficar mais parecida com a Kujirai B. Mas logo ela notou algo. A Kujirai estava muito séria. Então ela ajudou a Kujirai a comprar um brinco semelhante ao da Kujirai B. Meu Deus, quanto a Kujirai. Já seguinte, bem cedo, o Kudo-san estava buscando informações sobre Kirishima. Afinal, foi ele que alugou a casa para seu amigo morar. Todavia, o sistema havia caído. Só que ele acha aquilo muito estranho, isso nunca havia acontecido. Foi aí
que a Kujirai apareceu, linda, destruindo tudo. Mulherão da porra. O Kudo-san chama ela de Reiko e começou a andar na sua direção. Cativado, ele pergunta pelos brincos, mas a Kujirai fala que é de pressão. Ela achou aquilo muito fofo e decidiu comprar pra usar. Logo, a expressão dele mudou completamente. O Kudo-san estava muito sério e simplesmente mandou que ela não fizesse coisas inúteis. Isso quebrou o coração da menina. Ela foi correndo até a casa da sua amiga. Lá ela desabou em lágrimas. Não era aquele rosto que ela queria ver. Não faz sentido chamar sua atenção se for dessa maneira. Mas ela não era a única de coração partido. Dentre os dois, o Kudo-san era o que mais estava triste naquele momento. Poxa, por um segundo ele pensou que sua noiva estava de volta. Naquela noite os dois sofreram horrores. Mas dia seguinte a Kujirai tomou uma decisão decisiva. Simplesmente esquecer a Kujirai B. Naquela tarde o clima estava chuvoso. Na pausa do trabalho ela estava fumando enquanto observava a Generic Terra. O Kudo-san apareceu, o clima estava pesado entre os dois. Mas ele engoliu seu ego e pediu desculpas por ontem. Ele estava frustrado e acabou descontando na Kujirai. Foi muita infantilidade da sua parte. A Kujirai fala que ele realmente foi muito cruel. E como um pedido de desculpa, ela vai escolher onde eles irão jantar essa noite. Lógico que ela quer comer frango com limão. O Kudo-san aceita, afinal frango com limão dá vontade de tomar uma. Naquela noite, a Kujirai ficou observando o Kudo-san atentamente, enquanto ele comia um pedaço de frango com limão. Ele falou que era delicioso e, mano, a Kujirai ficou muito feliz com isso. Nunca vi ela mandar um sorriso desses. O Kudo-san pergunta se ela já havia ido ali sozinha. Ela fala que não, já havia ido com uma amiga. Bom, depois de comer, a chuva cessou. Era hora de ir pra casa, mas a Kujirai acabou tropeçando numa poça de água. O Kudo-san segurou ela pra não cair e fazer um arte. Rolou um clima romântico entre os dois. A Kujirai pergunta se ele novamente estava confundindo ela com outra pessoa, mas dessa vez ele realmente estava olhando no fundo dos olhos da Kujirai. Naquela noite a Generic Terra estava mais brilhante do que o normal. Dia seguinte a Kujirai foi fazer sua avaliação nos pés de galinha. A Loura insistiu para que ela usasse um batonzinho, mas esse era o da Kujirai B. Cara, quando ela entrou no escritório do doutor, o esquisito já parecia conhecer ela. Ele pediu para olhar seu rosto, o brilho e toque da pele, tudo era maravilhoso para ele. Ele pergunta onde ela trabalha e se ela já estava casada, mas ela fala que não sabe porque não tem memórias. Ele dá um sorriso macabro e fala que não pode ajudar com seus pés de galinha, porque ele não tem história e ela perdeu suas memórias. Nesse caso, são só ranhuras em seu rosto que sempre estiveram ali. Mas ele fala o que realmente importa é o agora. Totalmente doente, ele pergunta se a Kujirai não deseja contar mais sobre seu eu de agora. Ela ficou apavorada com o doente passando o dedo no seu lábio. Ela pegou a Loura e meteu o pé daquele lugar, enquanto ele observava elas pela janela. Ele fala que aquele batom não combina nada com ela, e que agora em diante as coisas irão ficar muito mais divertidas. O episódio 3 começa mostrando um monte de pintinho pequeno. Um senhor agradece ao senhor Kudo e a Kujirai por ajudá-lo a consertar seu celeiro. Vale informar que essa daí é a Kujirai B, andando pelas vielas nostálgicas de Colón. A Kujirai B fala que todos estão muito felizes por ter mais um jogador de Mahjong na cidade. Ele é do tipo que os idosos adoram, mas de um segundo para o outro ele se sentiu tonto. Aparentemente ele começou a passar mal por conta do calor excessivo do verão. A Kujirai fala que sua casa é bem próxima dali e chama o Kudo-san para descansar um pouco. Bom, ele aceitou e percebeu que o número da casa dela era 81. A Kujirai B manda que ele entre. Todavia, ele estava meio tímido, afinal, não é certo entrar numa casa de uma mulher. Ela ri da situação enquanto fala que não se importa nem um pouco com isso. Então ele pode entrar sem se preocupar. Já lá dentro é numa casa padrão. Ela abriu a janela para deixar o vento entrar. O Kudo-san foi lavar o rosto na pia do banheiro. A Kujirai fala que ele pode tomar água gelada da geladeira. É água da pia, mas ela deixou o copo lá dentro durante a noite toda para tirar o gosto de cloro que fica na água. Ele senta na cama enquanto observa a casinha dela. É uma casa humilde e bem arrumadinha. Todavia, ele percebeu que ela não tinha nenhuma pelúcia ou qualquer coisa do tipo. Na varanda, ela fala que já faz uma semana desde que o Sr. Kudo chegou em Colón. Ela pergunta o que ele tá achando e ele fala que é um lugar interessante. Além disso, ele anda sentindo uma certa nostalgia de algo que ele nunca viu antes. Ele não sabe o que é, mas lembra da Kujirai uma vez ter dito que era igual a se apaixonar. Verdadeiramente, ia ser uma sensação curiosa. Ela também nunca havia morado em um lugar como esse, mas essa nostalgia não é apenas memórias ou experiências. Ainda assim, a sensação de que conhece algo há muito tempo. E seu coração fica acelerado. Pra ela, essa nostalgia é amor e ela quer guardar no fundo do seu coração. Ou algo do tipo. Agora, no presente, a Kujirai estava se arrumando para mais um dia de trabalho. Olhando no espelho, ela passou seu batom. A mulher é linda de qualquer jeito. Já no trabalho, como sempre, o Kudo-san chegou atrasado. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ele estava com aquele maluco do dia anterior. Rapidinho, o chefe foi puxar o saco dele. Reunidos e tomando um chá, o Kudo-san estava claramente desconfortável com a presença desse cara. Bom, indo direto ao ponto. Ele fala que está interessado em abrir uma nova clínica na cidade de Colón. O chefe pede para Kujirai dar uma pesquisada nas casas disponíveis. Os olhos dele se cruzaram e a Kujirai ficou muito nervosa. O chefe pergunta se ele não estava com pressa, mas ele fala que não, afinal já havia encontrado aquilo que ele veio procurar. O Kudo-san protetor pergunta se ele tá querendo alguma coisa com sua funcionária e manda que ele pare de olhar pra ela. Após esse fuboca na cara de pau, falou que quanto mais ele olha pra ela, mais maravilhosa ela fica. Após o Kudo-san ficou boladão. Como assim tá paquerando minha mulher na minha frente? Mas foi obrigado a se acalmar porque foi atingido por um spray de pimenta nos olhos. Dito isso, ele vai embora. Afinal, ele já percebeu quanto a Kujirai se importa com Kudo-san. E ele com a Kujirai. Mano, essa cena aqui foi muito nojenta. Ele puxou a Kujirai pelo braço e beijou ela de língua. E
Isso tudo na frente do Kudo-san, que ficou sem reação. Ainda por cima ele fala que ao invés de um homem que nem repara no seu batom, alguém como ele seria mais apropriado pra Kujirai. Cara, o Kudo-san começou a gritar todo bugado. Até a acompanhante do maluco ficou de cara com o que ele fez. A resposta dele é que desejar engolir algo que queremos é da natureza das cobras. Tomara que você seja ferido na cabeça igual uma cobra. Daí ele recebeu a ligação de um tal de Yulong. O Kudo-san ainda estava muito maluco. Pô, a Kujirai fala que a língua dele tem gosto de maçã. Alguns dias depois, a Kujirai e o Kudo-san saíram pra comprar um aquário novo pra seu peixinho dourado. Esse era o último da loja e já não são mais fabricados. Ela pensa que ele é muito pesado. E se fosse comprar agora, iria ter que ficar carregando ele por aí. Pô, mas o Kudo-san manda que ela compre logo. Ele já estava trabalhando no seu dia de folga e não se importa em ajudar ela a levar até em casa. Sendo assim, ela vai aproveitar pra comprar algumas vassouras. Já no apartamento, ela manda que ele espere um pouco antes de entrar. Ele pergunta se as calcinhas dela já estavam espalhadas pelo chão. Ela abriu a janela e uma nostalgia bateu. A pia continuava igual, mas na geladeira não havia o copo com água. Ela reclama porque ele abriu sua geladeira sem permissão. Ele fala que tava com sede e pediu pra comer aquela melancia. Olhando ao redor da casinha, continuava tudo do mesmo jeito. A única diferença é que agora viu uma pelúcia. Ele vai até a varanda pra dar uma fumada. A Kujirai B tava ali, só as memórias dela. Enquanto a Kujirai avisa que ele havia alugado aquele quarto que eles haviam pintado dias atrás. Foi pra uma família com a criança e com certeza as paredes vão ficar sujas novamente. Pô, ele pergunta qual é o nome do peixe dourado. E ela fala que é Sucesso. Ela acabou de inventar esse nome e é uma porcaria. Dito isso, o Kudo-san fala que deu hora de ir embora. Enquanto ele sai, a Kujirai espera que um dia ele volte à sua casa novamente. Dia seguinte, no trabalho, ela deixa um girassol na mesa do Kudo-san. Ele pergunta se ela tá fazendo bullying com ele. Pô, mas ela fala que não. Na verdade, é um agradecimento pela ajuda de ontem à tarde. Pra não fazer desfeito, ele pergunta quantas vezes precisa trocar a água do vaso. Afinal, vai pegar mal se ele deixar a flor morrer. De repente, a Xiaorei apareceu quebrando tudo. Ela marcou com a Kujirai de encontrar um novo apartamento. O Kudo-san pergunta se ela vai se mudar, afinal os barulhos já haviam parado. Bom, isso é porque ela tem muitas roupas e seu atual apartamento ficou muito pequeno. Já que é assim, é só ela jogar fora. Todavia, ela nunca vai jogar fora as roupas que ela comprou com seu dinheirinho suado. Daí ela percebeu o girassol na mesa do Kudo-san. Ele oferece pra ela e a Xiaorei pergunta se ele tá apaixonado por ela. Na linguagem das flores, o girassol significa que só tenho olhos pra você. Rapaz, a Kujirai não sabia e ficou toda sem jeito. Rapidinho ela pegou a Xiaorei e meteu o pé dali. O Kudo-san ficou levemente corado. Horas depois, elas já haviam visto 7 apartamentos, mas nenhum deles agradou a Xiaorei. Bom, aleatoriamente, a Kujirai pergunta se ela nunca havia pensado em sair de Colon. Afinal, ela trabalha de meio período e tem poucas responsabilidades. Ou seja, não é difícil expandir suas opções. Mas, cara, algo estranho aconteceu. A Xiaorei fala que não quer sair de Colon. Ela pensava isso naquela época também. A Kujirai pergunta como assim naquela época. Só que a Xiaorei não lembra de ter dito nada disso. Daí o Kudo-san ligou falando que tem um lugar bacana na rua Nankan. Chegando lá, o lugar era minúsculo. Todavia, havia bastante espaço para depósito. A Xiaorei fala que vai ficar com esse. Não tem problema se apertado, basicamente ela quase nunca fica em casa por conta do trabalho. Ah, também tem um terraço. Coitada da Kujirai se sentiu derrotada. Mas isso não é culpa dela. Todos os quartos que ela escolheram eram ótimos. Isso se a moradora não fosse a Xiaorei. Mas de qualquer forma, o dia estava muito bonito naquela tarde. Todavia, logo à frente havia um campo de girassóis. Provavelmente alguma semente caiu e eles cresceram em aglomerado. É como se todos eles estivessem olhando para eles. O Kudo-san estava olhando fixamente para eles também. Na linguagem das flores, o girassol quer dizer: eu só tenho olhos para você. E um campo surgiu, de repente, repleto de olhares. Ela se pergunta para qual Kudo-san estava olhando naquele momento. Depois disso, ela foi comprar um suco de melancia. Uma moeda acabou caindo. Um cara estranho apareceu e pegou a moeda dela. Ela agradece, mas esse cara era realmente muito estranho. E acabou deixando ela completamente desconfortável. Ele devolveu a moeda e foi embora. Mano, a cena muda para um quarto de motel. As empregadas estavam falando sobre uma reviravolta do momento. O novo presidente Hibino é filho de um amante do antigo presidente. E se isso for verdade, o menino desse quadro é o novo presidente. No artigo dizia que ele morreu junto com sua mãe em um acidente. Mudando de assunto, tem aquele homem. Dizem que ele é só um ajudante, mas na verdade, o Hibino ainda estava traçando ele naquela noite. Ele mesmo foi o responsável por postar aquele artigo. Todavia, o cara que foi traçado com ele deu uma averiguada na Kujirai e tirou suas conclusões. Realmente era ela. Toque e cheiro, praticamente tudo igual. Ela foi no antigo trabalho dele, mas não havia encontrado nada. Ele estava trabalhando lá 2 semanas atrás, mas agora ele está desaparecido. Ele queria verificar mais, mas todavia não pode ser visto. Agora ele tá com fome e quer comer um pouco. Ele chamou Hibino, mas eu acho que ele já comeu bastante. Ele ligou pra alguém perguntando se havia alguma novidade. É dito pra ele não se afobar. A investigação da Kujirai estava progredindo. Mano, o Hibino não pensa que é uma cobra. Bom, a cena corta pro Kudo-san buscando informações sobre o Kirishima. O senhorzinho não sabe nada e sugere que ele pergunte aos seus vizinhos. Todavia, o Kudo-san não conseguiu chegar até o apartamento dele. Ele pergunta se a cidade teve algum reajuste no terreno recentemente. O senhorzinho ri, afinal isso é impossível. Andando pelos becos, o Kudo-san percebe que algo estranho estava acontecendo na cidade de Colon. Aquele beco agora não havia saída. A cena corta pra Kujirai fumando seu cigarro. Até que aquele cara mascarado aparece novamente. Sim, ele é o Kirishima que foi traçado pelo Hibino no motel. A Kujirai fala que tem algo que ela deseja perguntar. Ela só havia se encontrado com ele 2 vezes. De fato, ele conhece a Kujirai Reiko há muito tempo. Obviamente, a relação dela com seu Kudo também.
mas ele não a conhece agora. A Kujirai Reiko que ele conhece não existe mais nesse mundo. Ele menciona que eles até deram a pinta dela no mesmo lugar. É como se um estranho estivesse bagunçando as memórias da sua amiga querida. Todavia ele sente pena da Kujirai atual. Afinal, ela está vivendo uma vida que é de outra pessoa. Cara, isso quebrou a Kujirai de todos os modos possíveis. Se o que ele fala for verdade, a Kujirai Bei e a Kujirai atual são pessoas completamente diferentes. No trabalho, o Kudo-san estava na mesa. O girassol havia murchado. Poxa, ele fala que odeia a Kujirai e ela diz que sabe disso. O girassol foi jogado no lixo. Ela mora no quarto dela, veste a roupa dela e trabalha no trabalho dela. O passado que ela era amada pelo Kudo-san não é da atual Kujirai. Naquela tarde, enquanto eles queimavam o lixo, a Kujirai estava estranha. A visão dela não estava muito boa. Bom, ela fala que não tem dormido o suficiente. O Kudo-san manda que ela coloque seus óculos. Todavia ela recusa, afinal ela não é a Kujirai Reiko que o Kudo-san conhece. O vento sopra forte e o Kudo-san fala que é ela que não conhece a Kujirai. De fato, ela não sabe. Há quanto tempo ela tá morando em Colon? Há quanto tempo ela mora naquele quarto e há quanto tempo ela trabalha nesse trabalho? Até seus hábitos podem ser de outra pessoa. Só algumas coisas são suas. O aquário de peixe e o frango com limão. E o amor que ela sente pelo Kudo-san. Mas o Kudo-san fala que ela tá enganada. Assim como ela pensa que essa vida é dela, o amor que ela sente por ele é só uma ilusão. Todavia, uma ilusão não faria ela seguir ele com seus olhos. Não faria seu coração errar os batimentos. Desejar seu toque não é uma simples ilusão. De repente, ela começou a tossir. Seus olhos ficaram arregalados e ela começou a perder a consciência. E assim o terceiro episódio chegou ao fim. Cara, esse final foi absolutamente inesperado. O que será que tá acontecendo nessa cidade? O episódio 4 começa no passado. O Kudo-san e a Kujirai Bei estavam enchendo a cara numa sexta-feira à noite. Para acompanhar a bebida, eles estavam comendo camarão com casca e limão. Tava muito gostoso e o Kudo-san menciona que hoje um dos velhos do Mahjong havia mencionado algo. Que havia um plano para destruir Colon. Mas isso já havia acontecido uma vez, em 1994. Nesse ano, Colon foi inteiramente demolida. O nome dessa Colon atual é Cidadela de Colon. Ela foi destruída após a demolição da primeira cidade. Logicamente que foi de modo ilegal, mas não faz sentido eles terem reconstruído a cidade depois da primeira ter sido destruída. Isso vai contra o progresso do tempo. Essa cidade poderia ter sido facilmente esquecida pelo povo. A Kujirai Bei fala que isso é porque todos sentem no fundo do seu coração o desejo de voltar para essa Colon, e por isso é impossível apagá-las da sua memória. Depois de muito beber, a Kujirai mal estava conseguindo ficar de pé. Ainda assim, ela convidou o Kudo-san para ir no lugar que ele sempre vai para tomar mais algumas doses. Todavia, ele recusa, afinal é muito longe, e ela já havia bebido o suficiente. A alça do sutiã dela acaba caindo e o Kudo-san desvia o olhar porque ficou envergonhado. Ela pede desculpas enquanto puxa a gravata e, rapaz, largou-lhe um beijo no Kudo-san. Ela havia dito que era do tipo que os mais velhos gostam. A Kujirai é muito linda e ele se rendeu aos seus encantos. O negócio ficou doido ali no beco. Tá maluco? Nem pra esperar chegar em casa. De volta ao presente, a Kujirai finalmente havia acordado. E a primeira coisa que ela viu foi o Kudo-san dormindo na cadeira. Ele acorda e a Kujirai pergunta onde é que ela tava. Logicamente que essa é a casa do Kudo-san e ela ficou toda tímida. Mas nada havia acontecido, ela apenas havia desmaiado ontem à tarde. E ele acabou trazendo ela pra sua casa. Ultimamente ela anda dormindo muito pouco. O Kudo-san então pergunta se ela quer saber mais sobre a Kujirai que ele conhece. No fundo, a voz fala que ela não deve perguntar. Nesse caso, ela fala que ele não precisa falar nada. Já que ela prefere isso, ele decide aceitar a sua vontade. Dito isso, ele vai trabalhar e ela vai pra casa descansar bastante. Mas a Kujirai se deu conta que não estava com a chave do seu apartamento. Então, Kudo-san lhe entregou as chaves extras que estava com ele. Obviamente que ele pergunta se ela realmente não quer saber do porquê ele tem a chave extra da sua casa. Ela fala que não e tá tudo bem. Já que é assim, Kudo-san deixou a chave reserva em cima da mesa. Depois dela sair, ela deve trancar a porta e deixar a chave na caixa do correio. Enquanto isso, nas ruas nostálgicas de Colon, o Homem-Cobra e o Kirishima estavam andando junto. E aqui o episódio começa a ficar interessante. O Kirishima pede para que ele não fique andando pelas ruas de Colon sozinho, pois pode acabar encontrando seu segundo eu. A Kujirai Fajuda também é apaixonada pelo Kudo-san. Então, o seu eu fajudo também vai dar em cima do Homem-Cobra. Provavelmente em todos os sentidos. Eu confesso. Deixa pra lá. Chegando na casa de Chai, ele nota que a fachada não havia mudado em nada. Entrando na parte do fundo, estava diferente. Ele havia feito uma casinha para gatos de rua que pudesse se abrigar da chuva. Todavia, ela não estava lá e não havia rastro dela. Essa Colon não é a Colon que ele conhece. A outra coisa que também parece muito errada. Os produtos da farmacêutica Ribino foram lançados 3 anos atrás. Estavam sendo vendidos como lançamento. Mas talvez, devido à localização de Colon, possa ser uma inconsistência. Beleza, ainda assim o Kirishima da Shopee acha que tem muita coisa estranha acontecendo. Por exemplo, a
pinta da Kujirai que é igualzinha da Kujirai B. O Cobra não esperava por isso e ficou surpreso. As pintas não são replicadas em clones, o que quer dizer que essas coisas estão ficando bastante interessantes. Uma pessoa que tem a mesma silhueta, a mesma voz e aparência da pessoa que você amava, e que ainda por cima lhe ama da mesma intensidade que amava antigamente, porém sem as memórias do amor vivido entre eles. O quão desesperador isso deve ser. Enquanto isso, a Kujirai estava curtindo a tarde com sua amiga loura. Parece que a Xiaorei havia apresentado ela no seu trabalho, e agora ela tá trabalhando como costureira. Ela não tem cota mensal e paga pelas horas extras. Mas não era só ela que estava feliz. A Kujirai também estava revigorada. Ela fala que a Kujirai B e ela são pessoas diferentes, e que pelo visto ela já havia morrido e provavelmente o Kudo-san já sabia disso. A loura fica assustada, afinal essa casa é a casa de uma pessoa que já morreu. Mas como a Kujirai havia dito que provavelmente o Kudo-san já sabia disso, significa que ela não havia perguntado nada sobre o assunto. Novamente ela escuta uma voz que fala que ela não deve perguntar sobre isso. Ela sente que pode acabar desaparecendo. Então ela fala para Yao Mei que havia decidido se tornar o seu eu absoluto, mesmo que ela faça algo que se arrependa amargamente. Todavia isso seria algo absolutamente dela. Mesmo que seja só por um instante, ela quer dizer quem ela realmente é. A Yao Mei fala que isso é maravilhoso. Todavia existe uma pessoa igualzinha a ela. Ou seja, o mistério vai continuar. A Kujirai menciona que o diretor Hibino havia dito que suas rugas sempre estiveram ali. E tem esse quarto dela que ela não lembra há quanto tempo ela mora ali, mas ela sabe onde cada coisa está. É como se ela fosse feita para ter a vida da Kujirai B, algo semelhante a um clone. A Yao Mei fala que recentemente ela havia visto um post na internet que falava sobre a Generic Terra, que era uma fachada para pesquisa de clones. O post foi deletado, mas ela pergunta se não teria algo a ver com a Kujirai. Todavia eles não eram chamados de clone, mas sim de zircônia. Os brincos da Yao Mei são feitos de zircônia, pedras artificiais, diamantes falsos. A Kujirai pensa que já que ela foi criada para ser uma cópia desde o começo, talvez seja pedir demais que uma cópia se torne uma original. A Yao Mei explica que as zircônias realmente são falsas. Todavia ela gosta, talvez ela sinta afinidade, afinal ela é inteiramente feita de plástica. Há muitas pessoas no mundo que dizem que algo falso sempre vai ser falso, mas também tem pessoas como eu, que compram a Nike falsa na Shopee e vê a qualidade no preço e no produto. Dia seguinte, depois do almoço, o Kudo-san estava andando pelos becos escuros de Colón, até que ele ouviu a voz da Kujirai e acabou se escondendo. Ela estava conversando com a Yao Mei sobre a festinha no terraço da Xiaorei. Enquanto pegava um refrigerante, a Yao Mei sugere que a Kujirai se mude do seu apartamento, que ela jogue tudo fora e compre tudo novo, mas a Kujirai recusa, afinal ela quer deixar a casa do jeito que tá. Tudo isso pela Kujirai B. Ela sabe que ela não existe mais e é por isso que ela deseja manter a casa do jeito que tá. Talvez aquele quarto seja um fragmento da Kujirai B. E se ela fizer isso, é como se sua existência fosse desaparecer completamente desse mundo. Ela entende isso e sabe o quão assustador isso é. Tempo depois, a Kujirai apareceu na varanda. O Kudo-san estava lá e ela aproveitou para falar que irão fazer uma festa para comemorar a mudança da Xiaorei. Ela pergunta se ele quer ir, mas ele acaba recusando quando ficou sabendo que só iria ter mulher. Ainda assim, ele ajudou a contribuir com a festa. A Kujirai ficou muito feliz com isso, mas teve que sair correndo, pois havia esquecido que tem um apartamento para mostrar. Mas antes dela sair, ela parou na porta e colocou a mão. Uma música romântica começou a tocar e essa cena queria ficar muito boa se eles colocassem uma parede invisível dividindo os dois. Mas dá para entender que a parede entre os dois significa obstáculo entre o seu relacionamento. O Kudo-san não consegue esquecer a Kujirai B e viver no passado. A Yao Mei ficou chateada com a Kujirai, sobre ela ter dito que não iria abandonar a casa e é quase como se ela estivesse vivendo amarrada na Kujirai B. A tarde havia caído, todo mundo estava reunido pra festinha da Xiaorei. O Kudo-san também estava lá porque a Xiaorei forçou ele a ir. A maluca da loura deu um prato de limão pro Kudo-san, mas acho que ela não percebeu que havia um pouco de frango no limão. Ela também não havia desistido da ideia da Kujirai largar o passado e viver o presente. Ela procurou um apartamento legal pra Kujirai, mas ela novamente recusou. Então a loura decidiu perguntar pro Kudo-san o que ele acha da ideia. Bom, ele fala que se ela não gosta de morar lá, o melhor se fazer é se mudar da casa. Mas ela também não quer e não vai sair. Bom, a noite caiu e a festa terminou. A Xiaorei e a Yao Mei irão guardar os móveis, enquanto o Kudo-san e a Kujirai irão levar o lixo. Eles aproveitaram pra fumar um cigarro, mas a Kujirai não tinha. E o Kudo-san começou a rir da cara dela porque aquele era o seu último. Aquela noite era uma noite de lua cheia. A Kujirai pergunta se o Kudo-san lembra do que o Hibino havia dito. Ele pergunta se ela tá falando sobre o dia que ele havia beijado ela. Ela não esperava por isso, mas o Kudo-san começou a se aproximar dela como se fosse beijá-la. Mas ele se conteve e fala que ela é aberta demais. Dizem que a lua brilha porque reflete a luz do sol. Eles se perguntam o que será que a Generic Terra reflete para brilhar. A Kujirai fala que ela brilha porque todo mundo tem expectativa sobre ela. A cena corta pro Kudo-san andando sozinho enquanto cantava uma música. Ele para e pensa que tem algo muito estranho acontecendo em Colón nesse verão. Dia seguinte, o Kudo-san estava jogando mahjong com os velhos na praça. Ele estava ganhando até que a Kujirai apareceu convidando ele para almoçar. Ela notou que estava faltando um velho e ele havia ido até o médico pelo chamado do Dr. Hibinuma, um dos seguranças dele, entrando na clínica com
com um velho. Esse velho era o mesmo velho que tava lá dentro. Entretanto, assim que ele pisou na escadaria do hospital, o velho que tava lá dentro desapareceu. Ou seja, o velho que tava lá dentro era o velho oficial, e o que tava lá fora era uma cópia. Então a cópia assumiu a vida do velho, ou o velho assumiu a vida da cópia. Não sei, eu não sei. Enquanto isso, Kudo-san havia recebido um e-mail estranho no seu computador. Outro item nomeado Torre Saiyon. O Cobraman fala que eles haviam voltado a estaca zero. Provavelmente o seu eu do Kirishima já não existe mais. Ele também não havia perguntado, mas quer saber sobre a causa da morte da Kujirai B. Agora a Kujirai na volta pra casa, ela pergunta ao Kudo-san se estava preocupada com o velho. Afinal, ele mora sozinho e o Kudo-san pergunta se ela acha que ele bateu as botas dentro de casa. Ela fica desesperada, mas era só uma brincadeira. Todavia, as pessoas morrem facilmente. O Kirishima não quer falar sobre a morte dela. Naquela época, ele e o Kudo-san havia conversado e chegado a uma conclusão, que havia sido um acidente. O Kudo-san então pergunta o quanto a Kujirai sabe sobre a Kujirai B. Ela fala que só sabe que ela não existe mais nesse mundo. E quem havia lhe dito isso foi o garçom da casa de chá. Ela havia se encontrado com ele recentemente. E o Kudo-san simplesmente começou a rir igual um lunático, enquanto se vira e fala que foi ele que havia matado a Kujirai B. No episódio passado, o Kudo-san havia dito que matou a Kujirai B. Todavia, ele só havia dito aquilo pra saber o que a Kujirai iria fazer numa situação como essa. Porém, é verdade que ela já não habita nesse mundo. A Kujirai pergunta se ele não quer esquecer dela, mas ela acaba pedindo desculpas, afinal falou como se soubesse dos seus sentimentos. O Kudo-san não disse nada e foi embora. Depois, a Kujirai falou tudo o que aconteceu pra Yaomei, que agora tá pensando que o Kudo-san com toda certeza matou a Kujirai B. Amor e ódio são duas faces da mesma moeda. A cara que ele mostra nem sempre é a verdadeira. De fato, o Colão é cheia de gente problemática. E do jeito que ele falou, parece um criminoso que voltou à cena do crime. Mas a Kujirai fala que o Kudo-san não é esse tipo de pessoa, porque se ele fosse assim, não teria feito aquela cara tão triste. Ou seja, só foi uma brincadeira de muito mau gosto. Depois disso, a Kujirai foi pra casa, mais pensativa sobre a cara que o Kudo-san havia feito. Ela já havia visto aquela cara no dia que ela colocou os brincos de pressão. Ela pensa que deve ser a única a conhecer aquela expressão do Kudo-san. Ela sabe que é meio estranho, mas ficou feliz com isso. Ela quer saber algo sobre o Kudo-san que ninguém mais sabe, nem mesmo a antiga Kujirai, mesmo que seja algo extremamente terrível. Alguns dias depois, a Kujirai estava descansando em sua cama, até que ela notou alguns livros na bancada do seu quarto. Esses são os livros da Kujirai B e ela nunca havia lido. São tudo japonês e sobre mistério. Ela começou a ler e, sem perceber, várias horas já haviam passado. A Yaomei havia mandado mensagem falando que iria até a casa da Kujirai. Ela levantou para guardar o livro no lugar, até que lá no fundo ela notou um brilho forte. Metendo a mão lá dentro, ela viu que era um anel de diamante puro da Kujirai B. Ela colocou na peça e de repente um terremoto aconteceu. Depois disso, o final de semana passou voando. Ela voltou ao trabalho, mas parece que ela não tá dormindo direito. Tava com as rugas horríveis. Não só ela, como o Kudo-san também. Ele anda tendo sono muito leve. E a Kujirai ficou acordada a noite toda lendo um livro. O Kudo-san pergunta qual tipo de livro, e ela fala que é um de mistério. Ela aproveita para perguntar se ele conhece alguma livraria em Colão que vende livros japoneses. O livro tem 2 volumes e ela já terminou de ler o primeiro. Ela quer saber como a história vai terminar. Ele conhece uma livraria, mas... Naquela tarde, depois do trabalho, a Kujirai convidou a Yaomei para acompanhá-la. Eu acho que ela não gosta muito do Kudo-san, não. Bom, ele trouxe 2 guarda-chuvas porque irão precisar. Os encanamentos naquela região estão precários. E nunca se sabe o que pode chover em você, né? Depois de um caminho tenso, eles finalmente chegaram na livraria. A Xiao-Rei agora estava trabalhando lá. Essa menina não tem vida. A Kujirai pergunta onde ficam os livros japoneses e ela diz que fica naquele corredor. Ela encontrou o livro que estava procurando, mas havia um pequeno problema. Ele havia sido impresso de uma maneira completamente estranha e ela não conseguia ler absolutamente nada. O Kudo-san fala que já leu aquele livro, se bem que ela achou o final da história uma porcaria. E já ia dando spoiler quando a Kujirai mandou que ele calasse a boca. Ela vai decidir se o final é bom ou é ruim por sua própria conta. Já que ela tá por ali, vai procurar outro livro que dê pra ler. A loura, que é a arqui-inimiga do Kudo-san, sabe botar pressão. Ela acabou escolhendo um livro sobre viajar pelo mundo. A Yaomei deu um chega pra lá no Kudo-san. Essa daí é a amiga que espanta casal. O Kudo-san se lembra de algo do passado, quando ele havia perguntado pra Kujirai B se ela não se interessava por nada além de Colón. De fato, ela não se interessa. Então ele fala que aquele livro é velho e com informações desatualizadas. A Yaomei pergunta
pergunta se tem algum problema nisso. Ele fala que não e elas podem fazer o que quiser. E elas iriam fazer isso mesmo que ele não falando nada. Tempo depois, as duas estavam em uma lanchonete conversando e tomando um suco de laranja. É uma pena que ela não vai conseguir ler a parte 2 daquele livro. Mas ele era da Kujiraibe, então ela não precisa ler. Isso é verdade, mas a Kujirai quer saber o que vai acontecer na sequência. Aí Almei menciona que de alguma forma a Kujirai é gentil como a Kujiraibe, mesmo ela sendo sua rival do amor. Bom, mas ela só quer saber como a verdadeira Kujirai era. Ela quer descobrir por conta própria. Afinal, viver é desejar. A cena corta pra cidade grande. O Hibirula estava saindo para uma entrevista no programa de televisão. As empregadas falam que ultimamente ele tem ficado com expressão mais tranquila e também bastante amigável. Provavelmente é por conta do Gawain. Agora no programa Beleza Antes e Depois, o Hibimo era o convidado especial da vez. A paciente de hoje é essa moça, que tá reclamando sobre a aparência do seu rosto de Minecraft. Por conta dela, ela parece muito antipática. Ela gostaria de passar uma expressão mais suave. Isso é muito fácil de resolver. Só precisa fazer pálpebras duplas, uma caidinha nos olhos e lixar o maxilar pra ficar mais arredondado e pronto. Tá aí, uma nova mulher. Falou em beleza, a mulher quer ser perfeita. A moça menciona que ela não gosta do caimento da sua boca. O Snake Man pergunta se ela gosta de cães. Rapidinho a expressão da mulher mudou. Ela ficou muito mais elegante com um simples sorriso. O loirinho ali peitou o Hibinuma, falando que um sorriso só funciona quando se tem um rosto bonito. Ou seja, isso é uma baboseira de quem foi abençoado pela beleza. O Hibinuma é herdeiro. Só fala essas coisas porque já tem a vida ganha. O Snake Man não conseguiu manter a compostura e chutou o Snob da cadeira. Afinal, ter uma vida ganha não significa ser abençoado. Às vezes ter algo é ter algo roubado. A moça chamou os comerciais, mas todo mundo já havia visto aquela zona na TV aberta. Aí Almei entendeu o que ele havia dito. Basicamente, quando alguém lhe dá algo, alguém também rouba algo. E esse algo muitas vezes pode ser você. Viver a vida que alguém lhe deu é ter sua própria vida roubada. A Kujirai supõe que ela esteja falando sobre a Kujiraibe. Eles decidiram ir embora, mas antes a moça do estabelecimento apareceu oferecendo ingressos para ver um filme nos cinemas. Parece que estavam reexibindo filmes antigos. A moça no ingresso era muito linda. Uma atriz muito famosa nacionalmente. A Kujirai convidou Yaomei, mas dessa vez ela recusou. Então ela foi ver o filme sozinha. No dia seguinte, ela contou tudo para Yaomei, que estava procurando por um tecido decente. A Kujirai menciona que a mulher do filme tinha um tecido igualzinho àquele que ela estava escolhendo. Então ela simplesmente mudou de ideia e disse que não gosta daquilo. E ela pergunta se a Kujirai não tem mais o que fazer do que ficar falando de filme. Por exemplo, pesquisar mais sobre a Kujiraibe. Ela não tem um passado, então pode ser assim, despreocupada. A Kujirai pergunta se tem alguma coisa acontecendo. Todavia, ela entrega o tecido e vai embora correndo. Afinal, ela não queria entender. A Yaomei foi correndo para casa desesperadamente. Ela achou que havia abandonado seu passado, mas ela ainda é perseguida por ele. Naquela época, nossa garota loira era uma atriz internacionalmente conhecida. A mãe dela que escolhia tudo, desde penteado até os brincos que ela usava. Todo mundo elogiava por ter uma mãe tão atenciosas. As duas eram a cópia perfeita uma da outra. Só que a Yaomei gostava daqueles brincos que ela mesma havia escolhido. Mas se sua mãe havia dito que esses são melhores, então deve ser verdade. Ela estava sendo roubada da sua própria vida. No dia seguinte, a Yaomei ainda não havia respondido as mensagens da Kujirai. Ela pensa que todo presente tem que ter um passado. A Kujirai conhece o seu presente, mas não entende a nostalgia e os sentimentos de sofrimento do passado. Ela quer dar um presente para Yaomei, então ela foi pedir uma dica pro Kudo-san. Ele também não sabe muito bem, mas ficar pensando sobre isso não vai dar em nada. O que ela realmente deve fazer é ir falar com Yaomei. Então ela decidiu seguir o conselho do Kudo-san e foi bater na casa dela, levando consigo tortinhas de ovo. Todavia, a Yaomei não queria deixar ela entrar. Isso porque ela não estava do jeito que a Kujirai conhece. A Kujirai pergunta do que ela tá falando. Bom, a Yaomei responde com outra pergunta, querendo saber que tipo de pessoa ela parece ser. A Kujirai fala que ela é alegre e muito confiante, charmosa e consegue se expressar muito bem. Todavia, isso tudo é uma mentira. Seu verdadeiro eu não tem confiança e sempre tá tentando agradar seus pais. Uma pessoa fraca, que não consegue dizer o que gosta. A Kujirai diz ter entendido. Tudo que ela havia visto até agora foi a Yaomei tentando tornar uma mentira realidade, tentando ser aquilo que ela quer ser. A Kujirai não tem passado, então ela não consegue entender muito bem, mas consegue entender o que ela quer ser. A Yaomei havia dito que consegue ver o brilho verdadeiro nas coisas falsas. E a Kujirai quer saber que aquilo que ela tava falando também era mentira. Todavia, ela saiu correndo lá de dentro e pulou em cima da Kujirai. Ela também quer ser o seu absoluto eu e aquilo não era uma mentira. Depois de muito choro e muita lágrima, as duas decidiram entrar para comer aquela tortinha. Depois, elas foram até uma loja de brinco. A Kujirai pediu para que ela escolhesse algo que ela gostasse. Ela escolheu um feito de zircônia, algo que ela realmente gosta. A Kujirai também iria escolher algo que ela gosta, até que ela viu Kodo-san na rua se espreguiçando. Alguém que ela verdadeiramente gosta. A cena corta pro Hibirula, que foi chamada a atenção pelo pai, pelo fiasco que ele acabou fazendo na televisão. E agora vem as memórias do passado. O Kudo-san e a Kujiraibe estavam na casa de chá. Essa era a primeira vez que ele levava ela naquele lugar. Ela gostou bastante, principalmente do café muito forte. O que eles tinham oferecido
ofereceu melancia por conta da casa. Nesse ano, elas estavam muito docinhas. Após comer a melancia, ela deu uma fumada. Pra ela, aquela era a combinação perfeita. E já havia virado até uma mania sua. Ela pergunta se tem alguma coisa que o Kudo-san gosta. Bem, ele fala que não. Afinal, essas coisas só dá pra perceber quando alguém que está sempre com você lhe conta. Sendo assim, a Kujiraibe vai descobrir quais são as manias do Kudo-san. Depois disso, ela foi embora. E o Kirishima fala que ela é um mulherão da porra. Isso é verdade e ela é muito bonita. O Kudo-san, quando soube que seria transferido pra Colon, não gostou da ideia. Mas morando lá, a comida é muito gostosa. Ele não desgosta dessa atmosfera agitada da cidade. Ele pensa que isso daí foi o destino. O Kirishima fala que ele realmente está apaixonado por Colon. Cara, o Kudo-san acordou completamente desesperado e gritando. Naquela noite, outro terremoto foi sentido por toda a cidade. Rapaz, a Xiaowei trabalha, hein? A cena corta novamente pro Kirishima, indo embora da cidade grande. Ele estava voltando pra Colon, mas o taxista fala que não havia nada naquele lugar. Chegando lá, a cidade de Colon estava completamente destruída. Provavelmente foi desabada por um terremoto. O episódio 6 começa com Miyuki conversando com seu pai, que menciona que tinha certeza que aquele programa era uma perca de tempo. Ele deve se comportar mais, afinal ele é muito vulgar. O Miyuki fala que vai tomar mais cuidado com isso. E o pai aproveita para perguntar como está indo o projeto da Generic Terra e dos Icônias. Ele fala que no momento está organizando as informações, ou seja, ele ainda não tem um relatório completo. O velho fala que tem uma ideia do que ele vai fazer caso seu projeto falhe. E é bom que ele não pense que ele não passa de um velho solitário. Ele também menciona que não precisa ser Icônias. Afinal, ele já tem um hospedeiro para criar clones ortodoxos. Mudando de assunto, ele pergunta sobre o cachorro que o Miyuki estava criando dentro da sua casa. A cena corta pra ele carente se apoiando no Kirishima da Shopee. Logo em seguida... Bom, acho que eles trabalharam legal. Naquela tarde, depois de finalmente ter acordado do chá, as empregadas não deram uma boa notícia pro Gawain. Ele foi correndo até o Miyuki perguntar o que estava acontecendo. Chega de brincadeira e ele quer uma explicação séria. Todavia, tudo que ele fala é que isso não é da conta dele. Mas o Gawain fala que viver por vingança não é uma vida que ele mereça. Se ele continuar dessa maneira, vai acabar com seu próprio futuro. O Gawain quer ser escolhido. Ele vai pra onde ele foi e vai levá-lo pra onde ele quiser. Todavia, o Miyuki manda que ele não prometa algo que ele não pode cumprir. Afinal, ele não tem o direito de ir pra onde ele quiser. Então, aconteceu uma cena completamente desnecessária, porque o Gawain beijou o Miyuki. A dor faz com que ele não se esqueça, assim como as outras dores tatuadas pelo seu corpo. Ele vai embora, mas para na porta e fala que ama o Miyuki. Dito isso, ele voltou pro seu apartamento na cidade de Colon. Naquela tarde, enquanto ele estava deitado, se lembrou de algo do passado. Daquela vez, o Kudo-san havia perguntado se a Kujirai gostava de peixe dourado. Ela sempre fica olhando eles, então com certeza ela deve ter um de estimação. Mas ela fala que não, afinal se ela tivesse um bichinho de estimação, não poderia sair quando ela quisesse. Ele fala que entendeu e entregou um livro pra ela. Essa é a parte 2 do livro que a Kujirai estava procurando no episódio passado. Todavia, a Kujiraibe não faz questão desse livro. O Gawain resolveu perguntar se ela não havia gostado da parte 1. Logicamente ela adorou, mas é justo por isso que ela não quer ler a segunda parte. Vai que ele não é tão bom e ela começa a odiar a obra. Sem falar que o final já havia sido muito perfeito pra ela. Ela não quer mudar o seu mundo e muito menos se arrepender por fazer isso. Então o Gawain menciona que eles decidiram destruir a cidade de Colon. E já estavam falando que os moradores seriam expulsos das suas casas à força. Ele quer saber o que eles irão fazer sobre isso. Bom, Kudo-san vai esperar pelas instruções da empresa. Talvez ele seja transferido para uma filial em Hong Kong ou volte pro Japão. Dito isso, ele se lembrou que tinha que se encontrar com a Xiaorei. Eles haviam marcado de procurar um apartamento para ela juntos em Colon. Ele foi embora e esqueceu de levar o livro. O Gawain pergunta se ela realmente não vai ler. De fato, ela não vai ler, afinal sua história não vai acabar e nem vai continuar. Dito isso, a cena cortou pro Gawain trabalhando como entregador de Mercado Livre. Ele foi coletar alguns pedidos na loja que a Yaomei trabalha. Agora, quando ela viu o porte físico do homem, ficou apaixonada. Logo, ela perguntou qual era o nome dele. Ele não sabia como reagir e acabou dando seu nome real. Rapidinho, a Yaomei lembrou das informações detalhadas que a Kujirai havia fornecido sobre o moço da casa de chá. Então ele se encontrou novamente com a Kujirai. Fazia um tempo que ela estava procurando por ele. Afinal, ele conhece a Kujirai Reiko. Sim, de fato ele conhece, ou seja, a Kujirai supõe que existe duas Kujirais. E a Kujirai atual é um clone. E também existe dois Gawain. A suposição dela não tá errada. Isso porque o segundo é um falso e ele é o verdadeiro. E por esse motivo ele estava naquele lugar. E a Kujirai Reiko que ele conhece também é a verdadeira. Mas isso é um pouco contraditório. Afinal, a Kujirai estava ali, então isso significa que ela também é a verdadeira. Contra isso, ele fala que o caso dela é um pouco diferente do seu. Ela pergunta se é porque a Kujirai original estava morta. O Kudo-san havia dito que ele mesmo matou a Kujirai. O Gawain ficou surpreso, mas logo disse que ele não havia feito isso. Então a Yaomei foi direto ao ponto. Como diabos a Kujirai original bateu as botas? O Gawain pergunta se a Kujirai estava apaixonada pelo Kudo-san. Ela não precisou falar nada porque sua cara já estava entregando tudo. Mas ele pergunta se ela realmente quer saber sobre isso. Afinal, ela pode acabar tendo o mesmo destino que a Kujirai original. Isso porque ela já tem o mesmo sentimento pelo Kudo-san. Determinada, ela fala que sim. Afinal, ela ama aquilo que ama. Ela não estava imitando
respeitando ninguém, muito menos a sua antiga eu. O Gawain fala que ela está muito menos parecida com a Kujirai Reiko agora. Mas infelizmente o intervalo dela havia terminado e ela precisou voltar ao trabalho. O Gawain continuou fazendo companhia para Yao Mei. Ele menciona nunca ter visto alguém tão chamativa quanto ela em Colon. Ele pergunta quanto tempo ela estava morando ali e ela fala que já faz cerca de 6 meses. E ela apenas ficou sabendo sobre essa cidade recentemente. O Gawain fala que Colon é mais perigosa do que ela imagina. E ele pergunta se ela não andou se sentindo doente ultimamente. Ela fala que não, mas sente como se seu corpo estivesse um pouco diferente. Sua aparência atual é muito diferente de antigamente. Mas recentemente ela voltou a ser como era no passado. O Gawain acredita nela, afinal havia uma cópia dele. Mas graças a Kujirai ela conseguiu voltar ao normal. Agora ela é o seu absoluto eu. Algo que basicamente é acreditar em si mesmo. Por exemplo, escolher aquilo que você gosta livremente. As pessoas tendem a ficar se contando mentiras diariamente. Fazendo isso tudo, o que resta no final é algo falso. Mas se você parar de fazer isso e seguir com aquilo que seu coração pede, você vai virar o seu eu absoluto. Ou seja, mesmo que você se arrependa de algo, é muito melhor ser você de verdade do que algo falso. Então a Yao Mei pediu para que o Gawain se encontrasse com Kudo-san, pois havia algo nele que ela ficava incomodada. Ela quer saber se ele realmente é ele de verdade ou é uma cópia. O Gawain fala que vai se encontrar com ele, afinal ele já estava se preparando para isso. Enquanto isso, na TV, o Miyuki estava falando sobre alcançar a imortalidade. Basicamente não é com o corpo físico, mas sim com suas memórias, usando a Generic Terra para fazer disso a realidade. Por exemplo, você perde suas memórias em um acidente. Você pode restaurar usando as memórias armazenadas na Generic Terra. Enquanto isso, a Kujirai estava comendo um miojinho gostoso. O Kudo-san apareceu reclamando, pois ele havia guardado aquele para comer na hora extra, mas a coitada não havia comido nada o dia todo. Então ele fala que ela tá com os pés de galinha mais aparentes. Mas agora ela não caiu na provocação. Afinal, suas rugas são um sinal que ela tá viva. Ele ficou sem graça e mandou ela repor o estoque de miojo. Ela fala que eles podem fazer compras juntos. Então ele concorda e vai fazer isso amanhã. Abaixa aí! Ele foi embora e a Kujirai se pegou pensando. Comer coisas gostosas com amigos. Ficar feliz com coisa que falam pra ela. São provas que ela tá se tornando o seu eu absoluto. Mas enquanto o Kudo-san, ele perdeu sua noiva. Ama nostalgia e odeia mudanças. Além disso, ele trabalha com uma pessoa que tem a mesma cara da sua noiva. Ela quer saber qual a paisagem do dia a dia do Kudo-san. Cara, essa parte aqui eu vou resumir de forma bem resumida, pois é muito complexo de entender, ao mesmo tempo que é muito falatório. O Miyuki foi visitar o Dr. Yong com o propósito de descobrir se ele poderia engravidar. Mas isso é completamente impossível. Agora vem um pulo do gato. O corpo do Miyuki possui tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Entretanto, ele não pode reproduzir, muito menos procriar, ainda que ele faça uma fertilização, que é o ato de colocar o negócio manualmente dentro do corpo. Basicamente, ele não vai se desenvolver. Vale mencionar que o doutor é contra a Generic Terra. Esse cara apareceu e o nome dele é Yulong. Ele é a favor da Generic Terra, pois ela pode ser usada para o tratamento. Mas o Dr. Wong sabe que esse não é o real objetivo deles. Afinal, não é admirável viver por uma vingança. O Miyuki então se retirou do consultório. E aqui nos é revelado muita coisa. O Long fala que o desejo do pai do Miyuki é reconstruir seu filho morto, usando a Generic Terra para fazer um backup das suas memórias. Todavia, o Miyuki vai destruir o plano do seu pai. Ele vai construir o corpo, mas sem as memórias, a aparência, a voz e calor corporal. Ele vai fazer tudo igual. Ao mesmo tempo que ele vai dar esperança ao seu pai, ele vai lhe dar o próprio inferno. Dito isso, há pessoas vivendo igual quando morreram naquele lugar. Elas são chamadas de Zicônias. Além do fato de terem reconstruído a segunda cidade de Colon. E por algum motivo, há pessoas que conseguem ver a cidade de Colon restaurada. Ele não sabe como isso funciona, mas não tem nada a ver com o tempo vivido lá. O Gawain não morou lá por muito tempo, mas consegue ver a cidade de Colon reconstruída. Ele estava lá logo antes dela ser demolida. Todavia, Colon de hoje é muito diferente da que ele conhecia no passado. Além disso, há uma famosa vivendo na cidade. Essa pessoa é Yao Mei e ela é filha da atriz Yang Li. Pelas notícias, ela desapareceu repentinamente. Ela cresceu cercada de segurança, então é improvável que ela conheça a cidade de Colon. Ou seja, pessoas que não conhecem a cidade conseguem vê-la também. Existe uma teoria deveras interessante. Hong Kong é uma terra onde flui bastante energia. Colon tem grande parte dela. Se eles fizerem algo com a Generic Terra acima de Hong Kong, pode acabar influenciando em alguma coisa. O chamado Feng Shui. Todavia não passa de um ocultismo, mas a hipótese do Yolong é bastante interessante. A Generic Terra perturbou o fluxo de energia e ressonou em alguma coisa, e materializou a ilusão da cidade de Colon. Somente pessoas na mesma ressonância podem ver a cidadela. Agora, como isso aconteceu, não faço a mínima ideia, porque ele também não sabe. Beleza, depois de muita conversa, a cena mudou pra Kujirai fazendo compras com Kudo-san. Hoje ela queria comer alguma coisa diferente, tipo a comida chinesa. Ela tava querendo dar um jeito de visitar outro país, pra comer uma comida diferente. Todavia, aquele mercado havia comida de toda parte do mundo. Cup Noodles. Tem macarrão instantâneo de toda parte do mundo, Índia, França, Coreia e México. Mas a Kujirai fala que todos eles são Cup Noodles fabricados no Japão. Ela não quer comer essa porcaria porque dá doença. E foi comprada
detergente, pois havia acabado. Foi aí que ela anotou um livro de viagem e nunca pensou sobre isso, mas tá querendo chamar Yao-mei pra viajar com ela. O Kudo-san pergunta se ela realmente estava interessada naquilo. Bom, ela fala que só conhece Colón. Ela quer ver caras novas, paisagens e comidas diferentes. E se ela gostar de algum lugar, pode até se mudar pra lá. Isso porque ela é a única coisa falsa pro Kudo-san. E talvez seja melhor que ela não fique ao lado dele. Afinal, ela tem a mesma cara da sua falecida noiva. Isso vai sempre perturbar ele. Todavia, o Kudo-san pediu para que ela não fosse a lugar algum e ficasse ao lado dele para todo o sempre. De repente, um forte terremoto aconteceu. Do lado de fora, uma grande explosão havia acontecido. O Kudo-san correu para ver o que havia acontecido, enquanto mandou que a Kujirai voltasse para a empresa. E assim o episódio acaba. Cara, quanta informação no único episódio. A cabeça aqui trabalhou legal para resumir.